Se a gente estabeleceu lá 75, de 75 para 80 e ele vem conseguindo evoluir no dia a dia, a cada semana, comemora, como se esse cara estivesse entregando a meta, porque para ele foi um compromisso firmado e aquilo virou a meta para ele naquele mês que a gente vai trabalhar com ele. Então comemorem, tenham alegria no que vocês estão fazendo, né? E entendam sempre o que está por trás de um comportamento, muitas vezes rebelde, muitas vezes o cara não tá mais afim, não quer fazer, não quer acontecer, você já fez de tudo, mas poxa, eu tô tomando ação na situação, mas o que tá por trás daquele comportamento tão rebelde? Existe uma razão, existe um porquê, tudo tem um porquê. Fala, líder, tudo nice com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Descomplicando a Gestão. E você que me acompanha sabe que aqui, assim como em qualquer outro conteúdo que eu posto nas minhas redes, eu sempre vou trazer assuntos que vão te ajudar como líder a engajar equipes em 4 semanas, para bater meta todo mês, mesmo que você seja iniciante na gestão. Talvez você me conheça, talvez não, eu sou a Nice, e o tema do nosso episódio de hoje é o seguinte: como manter a harmonia de uma equipe em tempos que as pessoas estão cada vez mais distantes, principalmente por conta da tecnologia. E aliado a esse tema, eu vou trazer uma belíssima reflexão sobre o seu propósito, que tanto se falam, tanto se romantiza o propósito, mas como é que o líder consegue trazer isso para a prática e entender verdadeiramente o que é esse tal propósito? Para isso, eu propus numa mentoria em grupo um exercício incrível e que você também vai poder fazer aí da sua casa, do seu trabalho, onde você achar melhor. Eu espero de coração que essas sacadas que eu trouxe nessa mentoria também possa contribuir com você, especialmente para te ajudar a formar equipes cada vez mais engajadas através de um trabalho que faça total sentido para você, especialmente como líder. Então, bora lá entender que exercício foi esse que eu propus nessa mentoria em grupo. Aproveite aí o conteúdo. E aí, antes da gente falar de número, de seja lá o que for, tudo precisa estar em harmonia, em sintonia. E a gente fala muito, né, ouve falar no carnaval, que existe uma nota que é dada para harmonia. Por que será que isso é tão importante? Como é que a gente traz essa questão do propósito para o nosso dia a dia, para os nossos times, e assim, de maneira muito verdadeira? Vocês já encontraram o propósito assim de vocês? O que vocês fazem hoje está alinhado com aquilo que vocês já pararam em algum momento e falou: meu, é isso que eu acordo, durmo, tomo banho, janto, almoço, pensando, não me cansa, não é penoso para eu fazer. Ai, Nice, eu tenho dúvida, não tenho certeza, eu já ouvi falar, mas eu não sei como que eu sei se o meu propósito é esse, enfim. Eu vou efetivamente começar fazendo aqui uma introdução para vocês entenderem um pouquinho por que eu falo que hoje eu encontrei e eu tenho convicção do meu propósito de vida. Olha só, eu comecei no setor de atendimento ao cliente há 20 anos. E quando eu entrei, eu iniciei no McDonald's, né? Então, pois não, faça seu pedido, aquela musiquinha lá do Big Mac da vida, na época que realmente estourou, putz, eu tava lá, eu tava montando hambúrguer, enfim, e fazendo de tudo, porque quem já teve experiência no Mac sabe disso, a gente faz de tudo, não tem tempo ruim, desde servir o cliente até você limpar os banheiros. Então, a gente aprende a ter humildade e a gente aprende que trabalho é muito além de um cargo lá. E foi no McDonald's que eu descobri isso, que eu falei, gente, assim, quando você está servindo, você quer servir, você quer que este cliente utilize um banheiro e ele se sinta bem. Você quer que esse cliente sente numa mesa que não tem um farelo de alguém que sentou lá e, putz, deixou restos, e você quer servir. Então, o servir, ele é muito amplo. E quando a gente fala de propósito, tem muita relação com isso. E aí eu descobri o atendimento ao cliente, eu percebia que eu gostava de fazer os atendimentos, eu percebia que preenchia os meus dias quando eu fazia a diferença na vida daquele cliente. Quando eu entregava o lanche, ele estava morrendo de fome ali, e putz, eu conseguia saciar a fome dele através do meu trabalho. Isso é fazer a diferença naquele momento, dentro daquela circunstância. E aí entrei no call center, comecei a fazer atendimentos, eu trabalhei com todo tipo de segmento que vocês possam imaginar.
desde saque, ativo de vendas, receptivo, operações híbridas, hora eu estava ligando, hora eu estava recebendo chamadas, omnichannel. Então eu falava com o cliente via voz, daqui a pouco esse cliente me dava resposta pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Então eu precisava ter esse dinamismo. Quando eu descobri todo esse contexto, né, do que é a gente realmente servir, eu entrei lá no atendimento. E quando eu fazia o atendimento de um cliente que estava altamente atritado, e ali eu conseguia converter, talvez não a situação, mas acalmar um pouco o ânimo dele, mostrar que o meu atendimento era diferente, que eu estava ali realmente dando o meu melhor para ele, eu estava inteira, e não pela metade ali durante o atendimento, prestando simplesmente, cumprindo um protocolo, eu estava inteira para ele. E eu comecei a perceber que eu também fazia diferença, mesmo não estando presente, por telefone, num chat, seja lá o que for. Então, o servir, ele vai muito além do cargo, guardem isso com vocês. E o que o propósito, ele faz? Eu percebia que em qualquer situação que eu estava, eu liderava as situações. Então, mesmo quando eu era liderada, eu era aquela pessoa que observava ali os meus colegas, e quando eu percebia que eles não estavam num dia bom, eu já colava, eu já queria entender, e aí, seu bom dia hoje não foi legal, o que está acontecendo? E quando o resultado não estava legal, eu era aquela pessoa que falava, gente, não desanima, bora, tem mais horas aí pela frente. Então eu comecei a me auto-observar de que eu estava sempre liderando. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Em casa, eu quem ajudava meus pais, muitas vezes puxava uma situação, às vezes dentro do âmbito familiar, eu tenho um filho, meu esposo, né, sou casada, às vezes tem algumas situações que assim, cara, é muito natural para mim, que para eles não é. Então eu também liderava em casa, respeitando sempre, né, o momento que ele, como chefe de família, é a pessoa que precisa realmente dar alguns comandos ali, mas a liderança da organização acontecia em todos os lugares, e é natural, não é forçado. E aí eu comecei a observar no meu âmbito profissional. Então tudo começou a entrar em harmonia, tudo fazia muito sentido para mim. E aí, depois de alguns anos trabalhando com atendimento ao cliente, tem uns 4 anos aproximadamente, eu não sei se todos vocês sabem, eu tenho um trabalho pessoal que preenche os meus dias, né, voltado ao marketing digital, e que tem toda a relação com quem? Líderes. Né? O meu foco é líderes, então eu desenvolvo todas as ações que eu faço, gravo vídeos, posto nas redes, tenho e-books, eu tenho cursos, eu tenho programa de desenvolvimento voltado a líderes, eu liderando ali como mentora no meu âmbito pessoal. Entro aqui recebo a oportunidade de integrar o time que tem total relação com o propósito, que dá liberdade, que a gente consegue colocar ideias, que a gente consegue fazer críticas para melhorar algum processo, e que nós somos ouvidos, e que nós podemos errar, e que nós podemos liderar alguns projetos, e que tudo isso é permitido. E de novo, a liderança, e de novo o meu propósito, estando em total sintonia com aquilo que para mim faz muito sentido. Então, tudo se conecta. Quando a gente descobre o nosso propósito, tudo se conecta, é um encaixe perfeito, e aí você encontra razões de ser. Então o que eu vou apresentar para vocês hoje, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, talvez não, é sobre Ikigai. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Ai, que bom, que bom. Vou trazer algo super novo, que tem total relação com propósito, e eu vou começar aqui passando um vídeo. Deixa eu ver se eu aprendi a compartilhar com o sonzinho, incluir o som do computador. Sou uma boa aluna, tá vendo, gente? Eu vou compartilhar a tela. Tá passando um homem aqui, se alguém quiser ovo, já fala que eu paro ele ali agora na rua. Tá berrando aqui, ó. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Não dá mais pra comprar ovo não, mulher, tá muito caro. Menina, que é isso? Até as galinhas estão de ouro mesmo. Ó. Então eu vou começar passando aqui um vídeo de um guru, que ele fala sobre propósito, e na sequência um outro que dá uma explicação do Ikigai, e aí eu finalizo falando sobre o Ikigai com vocês, atrelando ao nosso dia a dia, tá? Eu sou professor
há 46 anos, tive de me reinventar. Muitas vezes eu lido o tempo todo com coisas que não imaginava. Quando eu comecei a dar aula na universidade, eu tinha 22 anos de idade e os meus alunos tinham 18. Aí eu fiz 30 anos de idade, eles tinham 18. Aí eu fiz 40 anos de idade, eles tinham 18. Eu fiz 50 anos de idade, eles tinham 18. E assim vai. Todos os dias eu encontro o que há de mais novo. Nesse sentido, meu propósito, ele é aquilo que me impulsiona, aquilo que faz com que eu não deixe de fazer aquilo que preciso e quero fazer. Ora, a noção de propósito é aquilo que nos estimula do lado de fora e nos motiva pelo lado de dentro. Qual é o motivo pelo qual faço o que faço? É aquilo que faz a minha vida valer. Nesses tempos, Adib e Luiz, em que a vida ela fica submetida, a uma série de intercorrências em que há uma ameaça, algumas pessoas às vezes me dizem assim: Cortella, e vocês no campo dos cuidados de saúde sabem disso, você não tem medo? Eu falei: claro, eu não tenho é pânico. Medo é diferente de pânico. Medo é estar de alerta, pânico é incapacidade de ação. Será que eu tenho medo de morrer? É óbvio. Será que eu tenho pânico? De jeito nenhum. Eu tenho pânico de desperdiçar a vida com tolice, com mesquinharia, com desvios e dribles. Isso sim. Aí volto ao ponto. Eu digo sempre, a morte ela não é uma ameaça, ela é uma advertência. A morte não é uma ameaça. A nossa mortalidade não é uma ameaça. Ela é um aviso. Isto é, não descarte. Às vezes me perguntam assim: no dia que você se for, se você crê ou não numa divindade, mas na hipótese de que haja essa crença, o que você quer ao encontrar, o que você deseja no dia que você se for? Eu sempre respondo, Adib, que sabe o que eu queria? Que quando eu me for, ao encontrar Deus, por exemplo, que ele olhe para mim e diga assim: valeu, Cortella, valeu, Cortella. Isto é, eu te entreguei uma dádiva, que é a vida, e você cuidou dela. A tua, não cuidou só da tua, não deixou desperdiçar. Por isso, esse é o meu propósito. O meu propósito, que pode parecer até um pouco elevado, mas eu o tenho, de chegar um dia, se houver um lugar, ou se não houver, que alguém diga assim quando me for: valeu, Cortella. Em outras palavras, que a minha vida tenha valia. Esse é o propósito. E eu não tenho dúvida que se eu consigo transformar o meu propósito num meio de existência, numa atividade negocial, numa forma decente de lucratividade, de rentabilidade, de competitividade, de produtividade, aí sim é a junção daquilo que vale. Daí a importância de nós entendermos como propósito como tudo aquilo que faz com que eu, todos os dias, ache que vale. E vale não porque eu tomo, mas porque eu sou capaz de ter isso como sendo algo que cuida da minha vida e de outras vidas. Uau, a gente nem cuida de outras vidas, né? E agora, entendido o conceito de propósito, e claro que tem vários conceitos, mas aqui, vamos partir desse princípio que ele trouxe, vamos entender o quanto o Ikigai, que vocês vão conhecer agora para quem não conhece, vai refrescar a memória de quem já ouviu falar, o quanto isso aqui, essa ferramenta, nos ajuda a encontrar o nosso verdadeiro propósito em todos os âmbitos, porque ele precisa se correlacionar. Então, escutem aqui e aí eu volto para a gente já partir para a parte final. Já se sente feliz? Oi, Seicharata. Ikigai é uma palavra japonesa. Pode ser traduzida como a razão de ser, quer dizer, o motivo pelo qual você se sente motivado para levantar da cama todas as manhãs. Se você é uma pessoa que já encontrou o seu propósito, que você trabalha com motivação, já se sente feliz com aquilo que você tem, então provavelmente você já encontrou o seu Ikigai. Mas, se esse ainda não é o seu caso, nessa conversa de hoje você vai entender por que é importante você conhecer o seu Ikigai e vai conhecer também 5 passos que você precisa dar para encontrar o seu Ikigai. Ikigai te ajuda a entender por que você quer aquilo que você quer. É que todos nós temos sonhos, nós sonhamos em ter certos bens materiais, ou em melhorar a nossa saúde, ou viver uma experiência que nós julgamos ser interessante. Porém, muitas vezes nós esquecemos de nos perguntar o porquê de correr atrás desses sonhos. Por que você quer?
ter aquele objeto, aquele bem material específico. Por que você quer ter mais saúde? Por que você quer emagrecer? Por que você quer ganhar massa muscular? Por que você quer viajar ao mundo, saltar de paraquedas, conhecer pessoalmente seu ídolo? Por quê? Entender os motivos que te fazem levantar da cama todas as manhãs é importante porque traz uma motivação interna, uma motivação duradoura. E esse tipo de motivação é capaz de manter você no caminho rumo à conquista dos seus objetivos. Uma motivação muito mais efetiva do que aquela motivação passageira que vem de um vídeo motivacional, uma frase de efeito, um exemplo inspirador até. Quem consegue encontrar essa razão de agir, encontra o Ikigai. Ikigai é a sua razão para viver. No livro Ikigai, os 5 passos para encontrar o seu propósito de vida e ser mais feliz, o neurocientista Ken Mogi explica que encontrar o seu Ikigai é encontrar a sua razão para viver. Ikigai é um termo criado em ilhas japonesas que são famosas porque tem uma expectativa de vida muito acima da média. E uma das razões para explicar essa longevidade é que as pessoas dessas ilhas conhecem aquilo que elas gostam de fazer e se dedicam a essa atividade durante toda a vida. A teoria é que se nós podemos ganhar vida fazendo aquilo que nós gostamos, a tendência é que a gente faça essa atividade com muito mais satisfação, com muito mais cuidado, com muito mais produtividade. Por isso, conhecer o seu Ikigai é conhecer a sua própria razão para viver. Como é que você vai fazer isso? Você pode encontrar o seu Ikigai em apenas 5 passos. Vamos lá? Tem várias técnicas para você encontrar o seu propósito. E essas técnicas variam de acordo com o que as pessoas chamam a definição de propósito. Porém, todas as técnicas concordam com um aspecto que para você encontrar o seu propósito, você tem que se voltar para dentro. Quer dizer, você tem que ter uma conversa sincera com você mesmo. Ou ter uma boa dose de autoconhecimento. Essa é a ideia. Caso contrário, o que você acha que é o seu propósito, na verdade pode ser simplesmente que outras pessoas acham que é bom para você. Isso inclui o palpite dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho, as celebridades que você acompanha, até mesmo propagandas que você vê por aí. Para você encontrar a sua verdadeira razão de viver, então aqui vão os 5 passos simples, mas que trazem um impacto realmente profundo. O primeiro passo é começar pequenininho. Começar pequeno. O primeiro passo para você encontrar o seu Ikigai é se livrar da mania de grandeza. Parece que está afetando todo mundo hoje em dia, não é verdade? Nós queremos ter um monte de dinheiro, queremos ter um corpo todo trincado, em forma, queremos ter uma carreira bem sucedida, queremos ter uma família feliz, uma casa bonitona, bem decorada, o carro do ano. Ter. Queremos ter tanta coisa que no final das contas não temos quase nada. Em vez disso, experimente começar pequeno. Escolha uma única área da sua vida que esteja precisando de uma atenção maior. Veja o que você pode melhorar um pouquinho. Deixa de lado a mania de grandeza. Começa a construir a sua razão de viver aos poucos, pecinha por pecinha, mas de uma maneira constante, que faça sentido dentro de um planejamento de vida maior. O passo número 2 é você se liberar. Se liberar de ideias antigas, que talvez hoje já não estejam mais alinhadas com aquilo que você realmente quer da vida. As pessoas mudam. Por exemplo, quem diz que você tem que ter aquele corpo esbelto, uma casa grande e o carrão do ano para você finalmente ser feliz? Essa é uma real necessidade sua, é algo que veio de fora, veio da família, veio dos colegas, veio da publicidade. Você internalizou todas aquelas ideias de modo até você acreditar que a ideia é sua. Para você encontrar o seu Ikigai, busque se libertar dessas ideias preconcebidas. Reflita com cuidado, olhando para você mesmo, para você encontrar o que você realmente quer da vida. O passo número 3 é você encontrar harmonia, sustentabilidade. E de nada adianta você encontrar o seu Ikigai se esse Ikigai não traz harmonia para a sua vida, se ele não é sustentável a longo prazo. Então vou te dar algumas perguntas para você usar como ferramentas para ajudar a encontrar o seu Ikigai. Pergunte-se, isso é sustentável? Será que essa atividade vai ajudar você a se manter no longo prazo? Será que você pode tirar o seu sustento disso? Será que é algo que vai manter a sua saúde? Pensa no Ikigai, imagina 4 círculos, ok? 4 círculos, uma área em comum. Aquilo que você ama, aquilo que o mundo necessita, aquilo que você é bom e aquilo que ajuda você a ganhar dinheiro suficiente para o seu sustento. Quando você encontra uma atividade no meio que reúna essas 4 características, qualidades, você encontra a sua razão para viver. O passo número 4 é você ter alegria nas pequenas coisas. O 4º passo é você não condicionar a sua felicidade ao cumprimento de grandes objetivos.
Um erro que muitas pessoas cometem ao traçar planos de vida é montar projetos grandiosos, condicionar a própria felicidade ao cumprimento desses projetos. Por exemplo, digamos que uma das suas grandes metas é concluir uma pós-graduação. Muito bom. Pode ser uma tarefa árdua. Pós-graduação vai demorar anos de dedicação, de estudo. Então, se você somente se permite ter alegria no dia que você consegue o seu diploma da pós-graduação, você vai ter enfrentado anos e anos de sofrimento para ter alguns momentinhos de alegria. Porque logo depois de você conquistar a tão sonhada pós-graduação, você vai começar a procurar outros objetivos. Não é? Sua alegria vai passar. E aí você vai traçar novas metas, novas condições para a sua felicidade. Isso é um ciclo sem fim. E tem uma maneira mais inteligente de levar a vida. Aprenda a ter alegria nas pequenas coisas. Aprenda a ter alegria cada vez que você senta para estudar algum assunto da sua pós-graduação. Até mesmo uma alegria a cada erro que você comete quando você está preparando o seu trabalho de conclusão de curso. Tem alegria até mesmo quando você se permite identificar que você está condicionando a sua alegria a um objetivo, a um cumprimento de um objetivo. Interessante essa ideia. Nossa vida tem muito mais momentos corriqueiros do que os grandes momentos. Se você só se permite ter alegria quando você alcança algo muito grandioso, está se condenando a uma vida cheia de insatisfação para você ter alguns poucos momentos passageiros de felicidade. Passo número 5 é você estar no aqui e agora. Então veja, aprenda a viver o momento presente. Aprenda a aproveitar toda a jornada, não apenas o objetivo final. Agora mesmo, você está aqui me vendo. Você está aproveitando a sua jornada? Você está pensando, poxa, eu não sou uma dessas pessoas sortudas que já encontrou um grande propósito, que já encontrou a grande razão para viver. Uau! Muitas filosofias orientais nos alertam para esse risco de nós abandonarmos o agora, de deixar de viver o momento presente. Quando a gente se concentra no desejo, quando o nosso foco está naquilo que nós desejamos ou naquilo que nós não queremos, o que acontece? Nós deixamos de viver o agora e aí nós abrimos as portas para o sofrimento. A razão pela qual nós sofremos é o desejo fora de hora, é o hábito de sempre querer antecipar o futuro ou ficar lembrando do passado sem nunca aproveitar o momento presente. Se a gente não está nunca satisfeito com o momento de agora, nós sempre estamos querendo alguma outra coisa. E essa é a principal causa do sofrimento. Se nós estamos presentes, vivendo completamente o momento presente, não haveria querer, não querer. Nós estaríamos em plenitude. Encontrar o seu Ikigai é você conhecer você mesmo. Imagina por um momento, você é uma grande motivação para você levantar da cama todos os dias. Você encontrou um verdadeiro propósito, uma atividade que você realmente gosta, uma atividade que você é bom, que você faz bem feito, que o mundo necessita e ainda por cima consegue te dar dinheiro suficiente para o seu sustento. Como é que isso afetaria a sua qualidade de vida? Como é que isso mudaria a maneira como você vive seus dias? Como é que impacta as pessoas ao seu redor? É bem interessante essa pergunta. No Japão isso recebe o nome de Ikigai. E você pode hoje mesmo olhar para dentro de você mesmo. Segue esses 5 passos que você acabou de aprender aqui para você encontrar a sua razão para viver. Comece pequeno, jogue fora as ideias antigas, busque algo que te traga harmonia, sustentabilidade. Lembre de ter alegria nas pequenas coisas e principalmente dar atenção ao aqui e agora. Encontrar esse propósito é o passo essencial para você montar um planejamento de vida que esteja realmente alinhado com aquilo que você mais valoriza na sua vida. O que vocês acharam dessa parte? Comentem um pouco, assim. Ficou claro a associação que existe em encontrar o nosso Ikigai com o verdadeiro propósito? Porque o propósito por si só parece uma coisa romantizada, né? Ai, que lindo trabalhar para... Não é fácil, não é um exercício fácil. Comentem um pouquinho do contexto, o que vocês acharam. Nice, eu acho que principalmente nesse momento que nós vivemos, a sociedade inteira vive, até de as redes sociais serem muito importantes, né, para todas as pessoas, principalmente para o pessoal jovem, né? Hoje a gente vive muito a comparação. Então muitas vezes vivemos propósitos de outras pessoas automaticamente, porque nós vemos vidas perfeitas nas redes sociais, que muitas vezes são momentos escolhidos, né? As redes sociais mostram só momentos, não é a vida inteira daquela pessoa e acaba também dificultando ao nosso autoconhecimento e até o nosso propósito, porque muitas vezes a gente acaba comparando a nossa vida com a vida de outras pessoas, que para nós é uma inspiração, ou até onde gostaríamos de chegar, e até mesmo que ele falou, às vezes familiares e colegas funcionam e definem
o que é o nosso propósito, sendo que não foi o nosso exercício, né? Não foi um autoconhecimento. Então é interessantíssimo esse exercício e é uma coisa que você parar para entender o que eu gosto de fazer, quem eu sou, né? O que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo hoje realmente está no meu propósito, é muito importante. Sim. E o mais interessante disso é que quando a gente faz, porque realmente a gente encontra a razão de ser, não é penoso, não é difícil. Nós, como líderes, temos um papel social grandioso na vida dessas pessoas que nós lideramos. Muitos deles, gente, não tem uma estrutura familiar, não tem uma base, não tem pessoas como referencial para eles, na figura de pai, na figura de mãe, e que muitas vezes nós somos não só pais e mães, nós somos psicólogos, nós somos terapeutas, nós somos um pouco de cada coisa na vida deles. Então, fazer com que essas pessoas encontrem a razão de ser é uma obrigação nossa. Por quê? Porque a nossa velhice está na mão desse grupo que a gente lidera. Então, vocês entendem como é grandioso esse propósito que me move. Por quê? Porque eu sei que é um sonho muito grande, mas é o que ele falou. Não adianta eu mirar daqui a 10 anos, porque é um projeto de 10 anos, no mínimo, para eu capacitar, formar, ter novos líderes melhores do que eu estava quando eu iniciei minha jornada e para que eles formem pessoas mais preparadas e esse ciclo seja contínuo. Porém, eu curto cada momento presente. Então, as pequenas conquistas me motivam, representa meu combustível para eu querer ir cada vez mais. Então, como líderes, o meu pedido para vocês é exatamente esse. Eu vou mostrar agora como é que vocês vão encontrar o Ikigai de vocês. Eu vou depois disponibilizar para os coordenadores esse material que eu vou mostrar aqui para vocês, para que vocês exercitem, porque não é algo que, em alguns minutos a gente vai conseguir fazer. Eu não sei se é exatamente puxado para esse foco, mas eu falo que a minha razão de vida é os meus filhos. Olhar para eles e falar, eu estou levantando, eu estou forte hoje, essa é a minha motivação do dia, eu quero ser boa o suficiente para que eles se inspirem em uma realidade que realmente exista, né? Não é algo que não é real. Eu acho que família é uma boa inspiração e motivação aí, então trazendo um pouquinho para isso, eu acho que é algo que nos faz forte aí a cada dia. Sim, sem dúvida. Os filhos, quando a gente fala dos filhos, né? E eu sou mãe também e tenho propriedade para falar sobre, pensa que os nossos filhos, eles representam sem dúvida a nossa razão de querer fazer melhor, de querer nos tornarmos referência e tudo mais. Só que o que nós vamos fazer para que ele tenha essa percepção é o nosso Ikigai, é o que te move, né? Então pensa que em algum momento o teu filho vai ganhar asinhas, ele vai seguir o Ikigai dele, aquilo que vai movê-lo e etc. E você não pode ter aquela síndrome do ninho vazio, sabe? Por isso. Então, quando a gente tem esse apego, é um risco também, porque em algum momento vai ter esse rompimento. É natural, ciclo natural da vida. E pra gente precisa ser natural. Então, quando a gente encontra a nossa razão, né? A mãe, principalmente, vive pelo filho, vive pelo não sei o quê. Esse momento é nosso, é de vocês, é momento presente, é para vocês encontrarem aquilo que todos os dias vai fazer sentido e que todos os dias, quando vocês chegarem no trabalho de vocês, vai ser a continuidade do que realmente move vocês e fez vocês saírem da cama todos os dias, né? Não dá para de felicidade. É isso, não dá para ser assim, chegou a hora, vou ter que ir lá pro trabalho agora. Se eu faço isso, existe uma ruptura, existe algo ali que não está conectado com o meu propósito. E eu preciso ser muito verdadeiro comigo de fazer essa busca. O que então não geraria para mim? Porque quando eu preciso, por exemplo, vir trabalhar e às vezes chega no final de semana e eu estou fazendo uma atividade que para mim faz muito sentido, eu falo assim, meu Deus, eu não vejo a hora de retomar esse negócio, porque tá ficando muito incrível e tal, e não sei o quê. E aí, aquilo vai fazendo muito sentido pra mim. Não pode ter esse de falar assim, graças a Deus acabou, gente. Graças a Deus finalizou. Não, tem que ser gostoso. Não pode ser sofrido. Vai ser sempre flores? Não. Vai ter percalços no meio do caminho, enfim, né? Nem tudo são flores. Mas precisa ser leve. Eu acho que é essa grande chave, sabe? É ser leve. E eu vou compartilhar aqui, então,
para a gente partir aqui para o final, dando continuidade a esse assunto e fazendo uma correlação com tudo isso que vocês viram até aqui, tá? Então, aqui eu trago o resumo do que ele falou, né, que são 5 passos, para quando vocês receberem o material, vocês lembrarem. E aqui eu vou fazer um link com o nosso dia a dia profissional. Então, quando ele fala em começar pequeno, o exercício que a gente vai fazer e que vocês eventualmente devem fazer, mas que vai virar uma recorrência nos nossos encontros, vou voltar aqui para o PCO. O PCO, ele vai ajudar vocês, e vocês já têm a ferramenta interna de vocês, que fala sobre as metas SMART. A meta SMART no nosso dia a dia é uma forma de começar pequeno. É eu não comparar o meu dor, que não tem ainda potencial para entregar uma meta, e esfolar e fazer do dia dele pesado, cobrando dele uma meta que ele não tem potencial de entrega, porque a história dele já mostrou que ele não está conseguindo. Por parte, responsabilidade dele, por parte, responsabilidade minha como líder, que talvez não tenha sido assertiva em mostrar para ele de uma forma que faça sentido para ele o quanto ele deixou escapar algumas coisas que ele deveria ter feito ali para ter uma história diferente. Mas tá tudo bem, a história está escrita, eu não consigo mudá-la. Daqui para frente, como é que eu como líder consigo ajudá-lo nesse recomeço? Então, começar pequeno é exatamente isso, é eu entender dessa história dele, onde foi o máximo que ele conseguiu chegar, e fazer e construir ações daqui para frente que o impulsione a querer ir além, gradativamente, dentro do potencial dele, porque às vezes a gente tem um grupo que entregam uma mega de um resultado, e aí eu fico só naquele grupo porque eu sei que o que eu pedi esses caras vão me entregar, e aqueles outros acabam se sentindo cada vez mais excluídos, porque eu não mostro que ele tem o mesmo grau de importância, e às vezes, gente, isso acontece até inconsciente, porque a pressão pela entrega, muitas vezes ela é tão grande, a gente mesmo às vezes se cobra tanto, que a gente acaba fazendo aquilo que é mais fácil. Mas quando eu vou lá no começar pequeno e eu mostro que para chegar em 90, se a história dele fez ele chegar em 75, ele pode chegar em 80, ele pode chegar em 82, eu vou comemorar com ele, porque se eu firmo aquele compromisso de que saindo de 75 para 80, apesar de eu ainda estar abaixo da meta, é o que nós vamos trabalhar para construir dentro deste mês, se ele chegar em 80, ele entregou 100% do compromisso dele. Então, esse pequeno, começar pequeno é a gente realmente mostrar que todos dentro da nossa equipe têm o mesmo grau de importância e que a entrega dele, seja por compromisso ou por desafio, que é um cara que já entrega e eu vou fazer esse cara ir além, ele também é importante da mesma forma, nem a mais nem a menos. Eu não tenho por que ter os meus queridinhos, e a gente sabe que dentro do atendimento isso é muito comum, né? Os próprios doadores ter essa percepção de que assim, claro que passou no projeto, é o queridinho do fulano, do cicrano. Isso acontece por quê? Porque normalmente, até de forma inconsciente, a gente valoriza muito quem entrega muito e acaba excluindo aquelas pessoas que por potencial, não vou falar nem potencial porque todos têm o mesmo potencial, por falta de uma direção clara, por não ter entendido a razão dele estar ali e fazer daquela forma, ele acaba ali falando, eu não vou entregar mesmo, é mais um mês que eu não vou entregar, e aí se ele vem, se ele não vem, se ele entrega, se ele não entrega, para o supervisor tá tudo bem, porque ele tá com foco ali, pedindo de quem realmente tem mais potencial, ele vai se sentindo cada vez mais excluído, e aí é uma pessoa que se perde no meio do caminho. Então, começar pequeno e passar para o segundo passo de se libertar de paradigmas, de crenças, de achar que só porque eu não entreguei uma meta, não tá legal, eu tenho que ter essa consciência de que o nosso foco aqui é realmente para a meta final, a gente tá numa organização, né, que precisa realmente de ter os retornos, e os retornos virão a partir do momento das metas entregues, mas nós lideramos gente, não é um Excel que eu faço um copy e cola e tá tudo certo, as pessoas têm o seu time, têm a sua forma, eu preciso adaptar a minha linguagem, tem que fazer sentido para ele, então quando eu me liberto de que assim, meta, a meta vai vir como consequência de cada um dos passos que a gente vai fazer de forma natural, leve, gostoso, porque precisa ser leve para eles também, né? Imagina que esse cara atende lá, sei lá, quantas ligações por dia, cada saque, gente, é bomba atrás de bomba. Se o cara entrar aqui achando que ele vai ter dias tranquilos, pelo amor de Deus, ele vai pirar o cabeção na primeira semana. Então, é bomba atrás de bomba. Ele precisa
ter tesão por resolver problemas, ele precisa gostar de resolver problemas. E quando ele entende que ele está ali por uma razão, isso acaba se tornando mais leve, não menos desafiador, mas não precisa ser pesado. Então, vamos nos libertar a partir do momento que a gente começar a olhar os dados, a fazer os exercícios que a gente vai fazer no dia a dia de vocês falando de meta. Libertem-se desse peso de que as pessoas que não estão entregando a meta, ela não é boa o suficiente para estar ali. O que nos compete é fazer todo um trabalho de evolução gradativa para que essa pessoa se sinta importante e ganhe a confiança necessária para chegar no patamar de meta. E isso vai acontecer naturalmente. Então, a nossa preocupação precisa estar ali no passo 3 que ele trouxe pra gente no vídeo, antes de qualquer coisa, buscar harmonia e sustentabilidade. E esta harmonia só vai acontecer quando vocês usarem discursos que vão ao encontro do que faz sentido para os nossos dores. E aí sim, criar as ações para que essas entregas sejam consistentes. Entra muito ali a questão da sustentabilidade. Então, não entrem aqui ou não venham trabalhar todos os dias falando resultado, meta. Pensem antes. Quais ações eu vou fazer, de que forma eu vou me preparar para este feedback, para fazer sentido para ele aquilo que eu vou mostrar, né? Antes de entrar nesse encontro com vocês, independentemente de crenças, e respeito muito todas elas, até quem não tem, né? Até aquelas pessoas que realmente são ateus. Gente, cada um com as suas particularidades. Mas eu faço o meu momento, né, com aquele ser que eu acredito, e eu falo que faça alguma diferença, que seja realmente luz, que faça sentido para eles. E se não fizer sentido, que a partir da conversa de vocês, e é por isso que esse feedback é tão importante, quando eu falo, gente, comentem e tal, é porque eu quero saber se realmente a linha que eu tô seguindo, cara, tá fazendo sentido para vocês, porque se não tiver fazendo sentido, não vai engajar vocês de querer estar aqui. Quando a Marisa colocou lá no início, falando assim, nossa, e quando mudou o horário, poxa, que bom que eu pude estar, para mim isso é um feedback muito importante, de que realmente está fazendo alguma diferença, e por isso é importante estar aqui. Então, buscar harmonia e sustentar as entregas, garantindo que vai ser de forma gradativa, sem pressão, sem sofrer. A mente das pessoas nos tempos atuais naturalmente já estão cansadas. É muito bombardeio de coisas, né? Esqueci o nome, não tô na tela agora. Ela trouxe aqui a questão das redes sociais, gente. E isso é muito sério, né? O lado bonito tá lá na rede social, mas a Aninha falou isso também, e teve uma outra super aqui que falou. E tem agora um tal de um filtro lá que tava deixando mulheres depressivas. Gente, a mulher se olhava dentro daquele filtro, ficava linda, maravilhosa. Quando ela se olhava na real, essa mulher, ela não se conformava de ser quem ela é na essência. Olha que coisa louca isso. Então, naturalmente, a gente já tem uma pressão mundana acontecendo, e cabe a nós fazer os nossos dias mais leves e levar essa leveza para os nossos doadores, né? E buscar essa harmonia com a sustentabilidade gradativa é uma das bolas que, para mim, é o que vai marcar o golaço que a gente precisa. Um outro passo ali que ele fala, ter alegria nas pequenas coisas. Então, se a gente estabeleceu lá de 75 para 80 e ele vem conseguindo evoluir no dia a dia, a cada semana, comemora, como se esse cara estivesse entregando a meta, porque para ele foi um compromisso firmado e aquilo virou a meta para ele naquele mês que a gente vai trabalhar com ele. Então, comemorem, tenham alegria no que vocês estão fazendo, né? E entendam sempre o que está por trás de um comportamento. Muitas vezes rebelde, muitas vezes o cara não tá mais afim, não quer fazer, não quer acontecer, você já fez de tudo, mas poxa, eu tô tomando ação na situação, mas o que tá por trás daquele comportamento tão rebelde? Existe uma razão, existe um porquê, tudo tem um porquê. E será que eu já tive esse papo aberto, né? Então, assim, para trazer para ele um pouco de alegria, para trazer para ela um pouco de leveza e falar, cara, você não tá sozinho, a gente tá aqui, vamos tentar encontrar algumas formas. O líder não vai ter a solução para tudo, mas às vezes você também pode levantar a mão e pedir ajuda, e alguém vai dar uma direção, alguém vai dizer o caminho que você pode seguir para transformar esse dia mais leve, mais assertivo, e tirá-lo de um caminho escuro e trazê-lo, né, para um caminho de luz mesmo. E por fim, não menos importante, estar aqui e agora. Então a gente entende que em vários momentos a vida, né, exige da gente que nós sejamos multitarefas, multidisciplinares, um monte de coisa, mas esteja no momento presente. Então,
inteiros, gente, estejam inteiros para tudo que vocês forem fazer. Não é possível fazer? Melhor que não faça naquele momento. Mas se vocês reservaram um momento para fazer algo, estejam inteiros para aquele momento. Não queiram fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, porque isso não é saudável. Então, como é que a gente preenche o Ikigai, né? Já falando aqui, mostrando para vocês a explicação prática do que ele trouxe no vídeo. Então, na parte do que o que eu amo, aqui você vai refletir sobre o que você faria se não precisasse de dinheiro. E aí você vai encontrar a sua maior motivação. Então, relaciona tudo e no Ikigai em si vocês vão entender como é que vocês vão correlacionar tudo isso. Na parte no que eu sou bom, que ele falou, fique em seus pontos, foque, né, em seus pontos fortes e observe o que as pessoas valorizam em você. Pergunte-se por qual motivo as pessoas lhe pedem ajuda. Porque todos nós somos muito bons em alguns pontos. Tirando as questões técnicas, por que as pessoas pedem ajuda? Qual é a referência que elas veem em vocês? E qual é o ponto comum? Porque às vezes várias pessoas que não se conversaram te pedem ajuda em um ponto que é comum. Isso é a sua fortaleza, muito provavelmente. Pelo que posso ser pago para fazer? É necessário ser realista e pensar em qual profissão você poderia ter que se relaciona com as reflexões anteriores. Além disso, pense no que você faz, que os outros estão dispostos a pagar por isso. Por exemplo, eu dei o exemplo do que eu faço na minha vida pessoal. Eu tenho, fora, né, do trabalho, eu tenho 15 alunos que eu dou mentoria aos finais de semana. Eu recebo por isso. Então, é algo que está totalmente relacionado com o meu propósito de vida, com aquilo que eu amo fazer no desenvolvimento da liderança, e eu recebo por isso. Então, eu não, por exemplo, eu poderia fazer brigadeiro gourmet, nada de errado com quem faz, mas eu fazer o brigadeiro gourmet seria o dinheiro pelo dinheiro, não tendo relação com aquilo que realmente me move todos os dias. Então, essa parte, pelo que eu posso ser pago para fazer, precisa ter muita relação com isso que realmente faz o coração de vocês cantar mais alto. Do que o mundo precisa, pode parecer abstrata, mas é muito importante. Pense em qual contribuição você pode entregar e que ajudará outras pessoas, ou seja, que trará valor social. O trabalho que eu faço nas minhas mentorias, esse líder, quando ele está se sentindo seguro, quando ele sabe o caminho que ele tem que fazer, ele vai levar isso para uma equipe minimamente de 10, 15, 20, 30 pessoas. Então, olha a escala, olha o impacto social que eu estou fazendo com o meu trabalho pessoal, com aquilo que preenche os meus dias, que faz o meu coração cantar mais alto. Então, precisa agregar valor social. Não pode ser porque eu quero me favorecer, mas fazer com que outras pessoas ganhem em prol daquilo que realmente eu estou contribuindo. E é importante lembrar que encontrar o seu Ikigai pode ser um processo longo, então não se pressione. Eu vou dividir aqui um material para que vocês façam esse exercício e revisitem a todo momento. Pode ser que algumas coisas que vão fazer sentido para vocês num primeiro momento, daqui a um mês você vai amadurecer e você vai entender que assim, nossa, não é isso ainda. E aí vai chegar um momento que você vai encontrar, eu não tenho dúvida disso. E aqui é a mandala que ele citou no vídeo. Como que funciona essa mandala? Imagine numa linha anti-horária, tá? Então, veja que o Ikigai é quando as 4 partes que ele citou lá no vídeo como que chama? Enfim, quando elas se segregam ali, né? Não, gente, como que chama? Intersecção. Intersecção. É isso. Então, quando todas elas eu não sei, intersectam? Enfim, quando elas se convergem ali, você encontrou o seu Ikigai. Então, precisa ser algo que você ama, que é bom, que é bom principalmente para você, né? Que você pode ser pago, não necessariamente, e que o mundo precisa, que você vai fazer alguma diferença. Quando tudo isso se correlaciona, você encontra o seu Ikigai. E veja que tem umas partes ali que estão vazias. Sabe quando em alguns momentos a gente fala assim, tá faltando alguma coisa, assim, nossa, eu tô me sentindo, eu não sei dizer, eu sinto falta de algo, mas eu não sei bem o que é. Olha só que interessante, esse exercício vai te ajudar a trazer para o momento presente o que você se sente satisfeito, mas com sentimento de inutilidade. Então, assim, isso me dá prazer.
mas é inútil. É inútil para mim, é inútil para a sociedade, é inútil para o que está ao meu redor. Prazer e plenitude, mas sem riqueza. E riqueza realmente de espírito, sabe? De você realmente se sentir ali rico no sentido de contribuição. Confortável, mas com sentimento de vazio. Muitas vezes a gente quer tá ali assistindo uma Netflix, deitado no sofá de qualquer jeito, mas você poderia estar fazendo algum tipo de contribuição. E não quer dizer que você tem que se penalizar, porque muitas vezes o que você precisa é um momento de relax mesmo, e tá tudo bem, mas não pode ser contínuo, né? Porque a vida é um movimento, o olhar além exige esse movimento. Então tudo aquilo que vai ser confortável por muito tempo, a tal zona de conforto que a gente tanto ouve falar, e que vai trazer para você no fim das contas um sentimento vazio, que te preenche ali, enquanto você está envolvido naquela série e tudo mais. Desligou, putz, vem à tona aquele sentimento que você fala, meu, tô me sentindo vazio. É hora de você começar a olhar para o momento presente, se perguntar, né, o que está gerando tudo isso. E algo que gera excitação e altruísmo, mas com sentimento de incerteza. Então, nossa, eu tô eufórico, caramba, eu quero fazer, quero acontecer, mas aí no momento, na hora H, você tá incerto se realmente é o caminho que você deve seguir. É esse exercício que eu vou enviar para os coordenadores, para que eles repliquem para vocês. Aqui vai ser um material de vocês mesmo, para vocês fazerem no momento que vocês acharem melhor, mas não deixem de fazer, porque esse exercício vai ajudar vocês realmente a encontrar o que faz sentido, a ter prazer de estar todos os dias fazendo o que vocês fazem. E aí, como é que vocês encontram isso? Você vai colocar no papel tudo que você ama fazer, tudo mesmo, seja hobby, algum trabalho, seja lá o que for. Aliás, vale até colocar jogar videogame. Não menospreze nada na hora de listar ali naquele campinho o que você ama. Coloque tudo que te dá prazer ali. Dessas atividades, então uma vez que você relacionou, você vai dessas atividades, quais você faz muito bem. Nem tudo somos bons. Por mais que a gente ame fazer, aqui vale aquela honestidade para você entender o que realmente faz bem. E nada de modéstia aqui. Você tem que olhar e falar, meu, eu sou com F maiúsculo nisso aqui que eu faço. Você tem que bater no peito e falar, isso aqui eu me garanto, isso aqui eu faço realmente muito bem. Então relacionei tudo que eu amo fazer, e aí depois eu vou fazendo as aberturas daquilo que realmente eu sei que eu sou muito bom no que eu faço. Agora entenda quais atividades amadas e bem feitas você poderia ser pago para realizar. Essa é uma parte mais gostosa, porque talvez muita coisa que você não tinha ideia pode ser remunerado. Dança, é possível. Jogar videogame, também. Gosta de animais? Você pode iniciar algum curso como auxiliar de veterinário, enfim. E aí, das finalistas, você vai escolher aquelas que o mundo precisa, que você realmente cause impacto social. E a resposta para este funil é o teu propósito de vida, muito provavelmente, tá? Mas é por isso que não é um exercício tão rápido, porque o fato de você fazer uma vez não quer dizer que, então beleza, agora eu encontrei meu propósito. Vai amadurecendo, vai revisitando, pega de novo ele em branco, faz o mesmo exercício, vai olhando depois, comparando com os que vocês já fizeram. E aí vocês vão vendo se vai sempre dando o mesmo resultado. E a conclusão de tudo isso: embora vivamos em um ritmo louco e com muitas contas para pagar, precisamos trabalhar em prol do nosso propósito de vida. Se o seu propósito profissional está ok e o pessoal não, é porque você ainda não o encontrou. E o inverso também é verdadeiro nesse caso. Para ser pleno na vida é essencial encontrar uma carreira que esteja alinhada com aquilo que você acredita. O propósito permeia todos os âmbitos da vida. Dessa forma, não tem como desassociar carreira, amor pela função, habilidade e impacto no mundo. A plenitude só será atingida quando você englobar tudo isso numa mesma carreira. Qual é o seu Ikigai? E aí, finaliza, com essa reflexão. Então eu vou mandar esse material, eu quero muito que vocês se permitam fazer esse exercício, porque vocês vão realmente descobrir muitas vezes que aquilo que vocês pensavam que era o propósito de vocês, não necessariamente é. Então é muito gostoso e se permitam esse momento, gente, porque vocês vão tratar da mente, vocês vão tratar do coração, e quando a gente se conecta, a gente consegue se perceber, e no dia a dia, na euforia,
cara, a gente não observa nem os nossos batimentos, a gente não observa se a gente está com o coração acelerado, a gente deixa passar tantas coisas. Então, quando você parar um momento, coloca uma musiquinha de fundo, de relaxamento e se entrega 1 horinha do seu dia, sabe? Reserva o melhor horário para vocês e façam esse exercício. Por que isso é importante? Quando a gente voltar nos próximos encontros que for mão na massa, tudo isso precisa se correlacionar, porque senão fica chato. Não vai fazer sentido para vocês. Vai ser só uma filosofia, ai, que bonito, tudo é belo, mas quando eu volto para minha realidade, eu sei que não é bem assim. Então, quando vocês de fato acreditarem e tudo isso fizer sentido, não tem essa de voltar para minha realidade. Essa vai ser a sua realidade. E tudo que vocês forem fazer vai ser em prol disso, sabe? Vai se correlacionar, não tem como ser diferente. Tá bom? Então, eu quis hoje realmente trazer essa reflexão, um momento diferente para vocês saírem dessa batida do dia a dia aí da operação, mas que sempre tem muito a ver com o que a gente vai trazer nos próximos encontros, tá bom? Espero ter contribuído aí. Curtiram o momento? E aí? É um material pra gente usar até na vida pessoal, né? Já tive aqui as minhas ideias. Ótimo. Então, amores, eu não quero atrasar as próximas agendas. Que bom que eu consegui terminar aqui no horário. Vou mandar o material para os coordenadores e façam uso, tá bom? Não precisa me apresentar nada. É um presente mesmo para vocês. Então sejam honestos com vocês e tá tudo certo, tá bom? Uma tarde maravilhosa. Obrigada pelo momento, Valeu, viu? gente. Boa tarde. Valeu, tchau, tchau.